Pode falar, desculpa. É porque Qual é o a questão? Em karma, que medida? Pode repetir a questão. Em que em que medida? medida essa, digamos, fundamentação semântica a partir de uma concepção de possibilidades de concatenação dos objetos do Wittgenstein é uma semântica simplesmente sem nenhum compromisso metafísico, em que medida ela é de fato uma metafísica dos mundos possíveis, entende? Porque a gente sabe que o empirismo lógico, que segundo você, a gente poderia falar, por exemplo, do Carnap, teria sido influenciado por essa metafísica, mas a gente sabe também que eles recusam a metafísica, né? Tentando sempre atribuir a essa semântica o fato positivo, tentando escapar de uma interpretação metafísica, né? Disso. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, em que medida a metafísica é uma semântica que escapa da metafísica, né? E no que ela se fundamentaria também. Então, é bom você falar do Carnap, por exemplo, ou do Círculo de Viena, porque eu acho que eles identificam esse problema, tanto que quando você vai chegar no Carnap, o que vai fundamentar no final das contas é esse critério de sentido e por justaposta tudo aquilo que pode ser científico ou não, vai ser, na verdade, uma sentença protocolar que vai ser uma descrição de um estado de sensações de um determinado indivíduo. Aí tem até esse primeiro projeto do Carnap que se chama linguagem é, fen, é, fenomenalista, que é uma linguagem que tenta eliminar da sua construção toda a referência externa aos sentidos. Então, no caso, o Carnap identifica esse problema e tenta eliminar isso. O Hume, no final das contas, o que Neil Neil fala sobre o ciclo de Viena é uma interpretação interessante. O ciclo de Viena é uma mistura de Wittgenstein para lógica, junto com Hume para questões epistemológicas. Então, eles resolvem esse problema da metafísica positiva, de falar de como o mundo é, por meio de uma linguagem fenomenalista que, no final das contas, está falando sobre os estados de sensações do pesquisador envolvido. No caso do Tractatus, como é uma obra que se assume como um contrassenso, ele acha que, eu suponho, né? Ele acha que em alguma medida tem que ser afirmado isso para extirpar os falsos problemas da filosofia. Mas que no Tractatus a gente pode afirmar que tem uma metafísica, eu acredito fortemente que tenha. Uma metafísica no sentido genuíno da palavra. Eu acredito que. A É, metafísica não no sentido dele, né? Talvez do próprio tratado, inicialmente, né? não, acredito que até mesmo no próprio tratado, acho que o Wittgenstein reconheceria eu acho, isso aí é achismo, né? Eu acho que o Wittgenstein reconheceria que é, parte do Tractatus é metafísico. Não é todo, mas, por exemplo, aquela parte. É esse o ponto. Lembra da metáfora da escada? É como se ele se Sim. utilizasse da metafísica para criar a teoria da figuração. Depois que ele cria a teoria da figuração, ele tenta jogar essa parte da metafísica fora. Porque aquela afirmação positiva de como é o mundo, que o mundo é constituído de tais e tais coisas, e o que consiste os elementos de tais e tais coisas, aquilo é metafísico. Só que como ele diz lá numa das proposições-chave, acho que é a proposição 5, que o pensamento é uma figuração lógica do mundo, então ali ele extirpa, entendeu? Porque tudo que você puder falar a partir de agora, tudo que você puder pensar, já é uma figuração. Mas antes não tem esse pressuposto. Na verdade, ele tem que fazer uma metafísica normal, falar como o mundo é. Claro que ele já está enxergando o que ele vai fazer na frente, ele já está enxergando o que é meio que o decalque, né, que é a lógica proposicional, é o grande decalque dele. Só que aí ele faz essa afirmação para quando chegar na teoria da figuração, ao meu ver, ele meio que
descartar e só tratar a configuração agora. Agora que eu já criei uma metafísica para alicerçar a figuração, então a partir daqui é o trabalho. Isso que é o que eu acho, entendeu? Tanto que grande parte da dificuldade das pessoas em ler o Tractatus é começar lendo as primeiras proposições. Por isso que eu falei lá no grupo, cara, só leia, velho. Só leia. Porque a pessoa toma um susto. Proposição número 1, o mundo é tudo aquilo que é o caso. Aí tem a tradução do Giovanni, que é o mundo é tudo aquilo que ocorre. Aí você fala, porra, mas o que é mundo? Aí tem embaixo, o mundo é a totalidade dos fatos. Você fala, pô. Aí Eu acho depois. que só mesmo já ajuda. Aí, tipo, isso você tá nadando. Por quê? Porque é uma metafísica pura, você não tem imagem. No sentido vulgar, você não tem imagem dessas coisas. Aí, quando ele começa a falar sobre proposição e que a proposição espelha esse mundo, aí pronto, você tem chão. Porque aí, como você começa a falar essas coisas que a gente geralmente fala, né? Que a neve é branca, entre aspas, porque a neve é branca. Só que dentro dessa descrição, que para mim é extremamente circular, o que faz ela ter sentido é que você está pegando a imagem e a imagem da imagem e comparando. Mas você não está pegando de fato o fato concreto. Mesmo se você não falasse e olhasse para o mundo exterior, ainda é uma imagem, na perspectiva tractariana. Mesmo você fechando os olhos e somente pensando sobre, ainda seria uma imagem. Mas Esse é o eu ainda não problema. entendi direito essa teoria do pensamento do Tractatus. Porque esse pensamento é simplesmente no sentido de atribuição de sentido, ou ele exige uma, digamos assim, uma figuração? Porque pelo que você está falando, não, né? Não, eu estou pegando aquela proposição que ele fala que o mundo é uma figuração lógica. Ele tem uma proposição, é uma proposição principal, uma proposição cardial. O que ele- e aí, como eu interpreto isso? Que essa aqui é a questão de interpretação, né? Eu não estou sendo ingênuo para falar assim, Alex, você leu errado, tratados, eu li certo. Falando minha interpretação. Qual é a questão lá? É que, apesar do livro ser exposto da metafísica até a teoria da figuração, e depois que a teoria da figuração ele expõe, ele meio que tenta jogar fora a, a metafísica, sendo que ele retoma depois. Ele tenta retomar para resolver aqueles problemas clássicos da filosofia, é, sobre o problema do eu, o problema da vontade. Ele meio que tem uma resposta às filosofias alemãs, como pode dizer, frutas de Schopenhauer, assim. Não sei se de fato era de Schopenhauer. Eu quero ler Maltner para descobrir se Maltner era um Schopenhaueriano e ele estava pegando aquelas teses da vontade de Maltner. Mas a partir do momento que ele chega na figuração, como eu acho que foi o processo dele descobrir essa metafísica? Se perguntando quais são os elementos que ele tinha que conjecturar existentes para uma proposição ter sentido. Então, o método talvez que ele tenha adotado fora esse, que não é um método muito esdrúxulo de presumir que ele fez, porque o Russell, para fazer o artigo da denotação, usou o mesmo critério. E aí ele começou a conjecturar a partir do quais são os elementos de uma proposição, algo na realidade que se corresponda para que aquela proposição possa ter sentido. E aí como você consegue desmembrar a partir da nova lógica, a partir da nova lógica, a proposição em indivíduo e relação indivíduo e predicado, que na metafísica do Russell seria é, a metafísica dele, né, que é a pressuposição de indivíduos e universais, e que toda proposição, no Russell, ou no primeiro Russell é isso, toda proposição é a afirmação de universal ao indivíduo. Essa é a metafísica primeira do Russell, que há indivíduos e universais. E toda afirmação é uma afirmação de um universal ao indivíduo. Aí o Isso. Russell pega
um pouco o Frege, e aí ele pega uma certa nomenclatura do Frege, que é o Frege que fala de objeto no Russell, e aí ele tenta, por meio de uma investigação similar, né, pegando a proposição, a estrutura lógica da proposição que o Russell e o Frege conseguiram desmembrar, começar a conjecturar qual é a metafísica do mundo. Então, para ele, se tornou objeto concatenado com objeto. E aí ele começa a fazer. É o tipo, fazer metafísica é estilo da crítica da razão pura, mais ou menos, entendeu? Tipo, Entendi. você considera algo como dado, ou seja, eu sei que a geometria é um fato. Agora, o que eu preciso pressupor para que a geometria seja um fato? Ah, preciso pressupor tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, para a geometria, que eu sei que é um fato, ser possível, eu preciso falar de tais e tais e tais coisas, porque são as condições de possibilidade da geometria. E aí, nesse sentido, o tratado teria feito a mesma coisa, só que não na mesma exposição. Só que em vez aí tem a diferença, né? Enquanto o Kant, ao fazer isso, ele conjectura que isso é, de uma certa maneira, psicológico, por conta de uma influência de Frege, não sei bem ao certo, ele faz isso como um fundamento objetivo. Não só por conta de Frege, porque então, a antipsicologia não estava forte na época. Por isso que eu afirmo que é uma metafísica. Agora, a sua pergunta sobre a distinção entre metafísica e semântica é super legítima. Porque, para mim, sistemas metafísicos, pelo menos nessa época, eles surgem como semântica de um sistema formal. O Frege ele tem uma metafísica para ser uma semântica para o Grundgesetz. Sim. A semântica de objetos do terceiro reino e a semântica dos valores de verdade como objetos em que as sentenças verdadeiras são referências para verdade e as proposições falsas são referências para falsidade, o que é uma tese extremamente interessante filosoficamente, porque resolve, além de problema lógico, resolve problema de ordem teológica, porque, olha só que interessante, é, claro que isso é uma vulgata, né? Que eu nunca li um teórico escolástico sobre a verdade. Mas geralmente tem uns predicados que são mais afirmados da verdade pela teologia, é simplicidade e unicidade. Então a verdade ela é uma e ela é simples. O que o Frege faz? Realmente a verdade é simples, é só um único objeto entre tantos outros objetos semânticos do domínio dele. E ela é una porque, no final das contas, todas as expressões verdadeiras são o nome da verdade. Então, eu falar que eu estou sentado aqui em São Carlos e falar que Alex está assistindo a reunião do grupo de filosofia da matemática são nomes diferentes para esse objeto transcendental, porém simples, que é a verdade. Então, a solução que o Frege dá, ela é genial, na medida que é uma resposta lógica, uma resposta que coincide com as características teológicas da verdade. Tanto que o Expedito, uma vez, ele mandou uma mensagem para mim dizendo que ele estava conversando caramba, com Douglas, e Douglas disse que não acredita na verdade. E aí ele estava se perguntando como é possível o Douglas não acreditar na verdade. Mas é porque o Expedito entende verdade a partir de Wittgenstein, né? Não estou falando que ele entende a partir de uma leitura de Wittgenstein, mas essa ideia dessa verdade como uma não propriedade das proposições, mas sim só mera correspondência entre fato e E objeto, linguagem, é, né? desculpa, fato e linguagem, é Wittgensteiniano. Então a verdade passa a ser uma espécie. Isso é assustador. A verdade passa a ser uma espécie de sinal que você faz quando há uma concordância entre um plano da realidade e o plano da linguagem. Tirando isso, a verdade não é mais nada. Você poderia chamar de branco, você poderia chamar de preto, porque ele faz até umas analogias assim. Eu gosto desse debate, porque aí é onde entra, digamos, a inovação da semântica formal, né? Justamente porque se você. Essa tese que é verdade, ela é ausente de. Não tem nada.
literalmente nada. Ela não agrega semanticamente nada na frase, você dizer que ela é verdadeira. Vai fundamentar o deflacionismo, né? E eu acho que aí tem muita gente que lê o task assim, como deflacionista. Alguns veem o task como correspondista. Mas, ao meu ver, lendo assim o texto dele, né? Porque tem várias versões, né, do texto dele. Mas eu acho que é o de 1935. Ele parece não estar querendo se comprometer com a metafísica e simplesmente dar um instrumento formal para que você se fale de verdade, sem precisar se comprometer com nenhuma metafísica nesse sentido, né? Aí É, você cria uma semântica formal que sirva de modelo semântico para sua linguagem objeto. E essa vai ser uma metalinguagem. então, pelo que eu li do Red, que é um cara que eu já coloquei uma referência lá no grupo, que é Repensa na Lógica, e do Neil e Neil, eles interpretam o task como que o task de fato não tem uma teoria da verdade. O que ele tem é uma teoria das condições formais que toda teoria da verdade tem que ter. Então, o task, nesse sentido, ele seria um metateórico. Ele só Sim, sim. está. Eu sei o que, é que quer dizer isso aí. Porque tem que ter tem que satisfazer as condições materiais, né? Isso. Né? E as condições também tem outro termo. Enfim, É, mas eu acho que a preocupação dele não é nem tanto filosófica do Task, é aí onde está, né? Não é filosófica. Então não faz nem sentido, talvez, se perguntar sobre uma teoria da verdade filosófica para ele, assim. Mas eu acho que é mais para você conseguir fundamentar uma linguagem formal a partir de uma semântica sem recorrer a uma metafísica, sem recorrer a um problema filosófico, né? A uma filosofia, necessariamente. então, isso que eu tenho dificuldade. É isso que eu tenho dificuldade. Eu não consigo pensar em uma. Na aplicação, não consigo pensar em uma semântica que não pressupõe uma metafísica. A não ser com aquelas desculpazinhas de falar que na verdade são ficções, etc e tal, não leve muito a sério isso aqui, porque só tem razões instrumentais, etc. Aí, se você acha que o que é de metafísica é simplesmente de como você trata esses objetos que você pressupõe que são significados das suas sentenças, aí realmente, de fato, é muito possível não ter metafísica. Mas, como entendo a metafísica, essas posições elas são mais de crença do que propriamente sistemáticas. Ou seja, é, vou explicar melhor, né? Você está tratando com a semântica de indivíduos e de predicados. Ou seja, toda sua linguagem está pressupondo, para que ela faça sentido, a existência de indivíduos e predicados. Agora, se o cara que utiliza esse negócio de indivíduos e predicados acreditam que eles existam tal como nós, ou que eles são meras ficções, isso é, para mim, é questão de crença, não propriamente de metafísica. Entendi. E eu Mas acho que. o que é que vai definir se ele. O sistema é justamente os escritos do cara, né? O que vai definir o que caracteriza o sistema dele nesse sentido. Ou seja, o que seria da ordem da metafísica e não uma questão de crença. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se é uma questão de crença e não exatamente do sistema, então eu posso ler aquele teórico adotando todas as sentenças deles tal como ele define e não acreditar e aquele sistema continua funcionando, entendeu? Por Sim, exemplo, sim. seria como eu pegasse Leibniz, toda a monodologia, falasse assim, não, isso aqui é muito interessante porque são ficções, entendeu? Ficções que de fato se aplicam à realidade. Eu só estou explicando melhor. Se é mera questão de crença, então isso procede. Eu posso pegar qualquer sistema de metafísico e eu não acreditar nele, mas achar que ele é útil para resolver determinado problema. Sim.
Mas se esse for o quê da questão, então não depende exatamente do sistema, entendeu? Depende do cara que tá aplicando ou lendo. O Eu que acho que é eu, mais nesse sentido mesmo. Eu só acho que ele só não quer se comprometer. Não sei no que ele acredita, mas eu acho que ele justamente quer que, caso um sistema filosófico não, um sistema lógico, na verdade, um sistema formal, precise definir quais proposições são verdadeiras, e quais teriam sentido, né, nessa linguagem, ele precisaria supor essa hierarquia linguística, que é justamente a teoria formal da verdade dele, né? Eu acredito que ele faz isso mais para uma análise, digamos, de como a estruturação funciona nas línguas naturais. não, só para deixar claro, eu tô dizendo que Tarski tem uma metafísica. Concordo com você quando você fala somente que ele tá. Eu falei, eu acho que na verdade faz uma metateoria. Ele Sim, está fazendo então, uma análise, ele tá fazendo uma análise sistemática é, das condições que uma linguagem tem que satisfazer para que ela possa ter uma teoria da verdade. Então, ele isso, está exatamente. descrevendo, de uma certa maneira, a estrutura que não importa que sistema particular seja, deve ter. Mas, de fato, ele não está fazendo metafísica nesse sentido. Mas, por exemplo, quando a gente pega lá o livro do César Mortari, lá tem metafísica. Não, apesar de que o Task ele cita o Aristóteles, né? Quando ele vai definir verdade, em um primeiro momento, ele vai arriscar a primeira definição, ele usa de Aristóteles. Aí muita gente vai utilizar isso para fundamentar que ele é um correspondista. Só que esses formalistas, muitos vão defender que ele é um deflacionista, que ele não está se comprometendo. E por conta do deflacionismo é que ele consegue, no caso, utilizar a verdade mais como um critério para estabelecer que tipo de proposição faz parte da linguagem objeto e qual faz parte da metalinguagem, né? Mas você acha que um deflacionista você deflacionista escapa da metafísica? Porque, por Não exemplo, necessariamente, não necessariamente, não Porque, por exemplo, necessariamente. o Frege é, em certas análises, deflacionista. A Não tese da necessariamente. indefinibilidade da verdade é de Frege, na verdade. E o argumento que a verdade não tem predicar a verdade não tem valor semântico também é de Frege. Frege é que faz o argumento de que a verdade não tem valor semântico. Sim, Mas, tipo, a verdade não tem valor semântico e ela é indefinível porque é um objeto. Ou seja, a verdade ainda subsiste como uma metafísica do sistema de objetos do Frege, porém, por ela ser de fato esse objeto que a linguagem está se debruçando, ela tem as características, na verdade, né? Eu estou fazendo uma simplificação. Ele consegue juntar isso com a tese da indefinibilidade, então é indefinível esse objeto, não é fácil de definição, e também que ela não tem, a predicação dela não tem valor semântico. Então, você falar que a neve é branca é verdade, é a mesma coisa de falar a neve é branca. Por quê? Porque ao você anexar é verdade a neve é branca, ela vai apontar ou nomear o mesmo objeto. eu não acho que necessariamente deflacionista ele se deixa de se comprometer com a metafísica, não, né? É porque Tanto que, pode falar. não, eu só ia falar. É porque é difícil esse negócio de fugir da metafísica, porque lembramos lá daquela anedota lá do ciclo de Viena, que eles colocaram um cara em pé para que toda vez que alguém falasse algo metafísico, ele dissesse M. Tem uma anedota dessa. Só que o cara não parava não parava de falar M. Aí eles adotaram a conversão oposta. Toda vez que alguém não falasse nada de metafísico, o cara enunciava não M.
Ou seja, dentro de uma sala, das pessoas conversando sobre filosofia, o que mais tem é metafísica. O que é difícil é não falar sobre metafísica. É, Agora, a questão é justa, né? Porque a questão fica, qual é a caracterização que eles utilizam para metafísica? O Russell mesmo, lá no Misticismo e Lógica, ele vai falar que metafísica, a metafísica é um sistema, como é que ele define? Enfim, eu vou parafrasear. É uma teoria que fala sobre tudo. Então, você cria uma teoria que fundamenta tudo, isso é uma metafísica para o Russell. E praticamente todo projeto fundacional cai nisso em algum momento. e querendo ou não, tem um aspecto de fundacional também nesses sistemas epistemológicos coerentistas, infinitistas, não adianta. Só que aí eles tentam fugir, esse é o ponto, eles tentam fugir isso para... Como do Quine, por exemplo. Então, essa questão, um dos projetos de fuga da metafísica é fazer só referências internas. Porque segundo um princípio eu descobri, que é o princípio de Locke, o nome, né? Que é o princípio da inerência, se você fala sobre as coisas que estão internas ao sujeito, você não cai numa metafísica. Mas qual é o problema? Você perde a universalidade e a objetividade. Esse é o problema. Por isso que tem o Kant que faz aquele esforço de explicar como é que funciona o entendimento e depois ele tem que falar do sujeito transcendental para dar universalidade de uma certa maneira para aquilo que ele está falando, dar uma objetividade. Porque se fosse só constituição interna do entendimento, não teria validade universal. E aí entra uma coisa que o Rafael perguntou, que é psicologismo. Aí o psicologismo vai ser essa escola que vai tentar explicar as relações lógicas por meio de relações no sujeito. Não necessariamente relações psicológicas tal como entendemos, mas sempre entender as leis da lógica como uma espécie de leis da cognição ou leis internas do pensar. Só que aí, quando você coloca a lógica como isso, ela perde as suas características, vamos dizer, teológicas, né? Que é a temporalidade, universalidade. E Que é o aí caso tem do Russell, né, Ela? que é o caso do quê? Do Russell, né? Isso, o primeiro Russell cai nisso, lá na filosofia da aritmética. Só que ele supera isso, e essa é uma das motivações da fenomenologia. Por isso que a fenomenologia é uma reação à metafísica que supera o problema do psicologismo. E lá nas Investigações Lógicas, volume 1, tem uma refutação dos psicologistas e antropologistas, justamente porque ele vai adentrar nessas. Como é o nome que ele dá? Idealidades. Eu não sei como é, porque eu parei meu estudo das investigações lógicas no volume 1. A teoria positiva dele vem no volume 2. O volume 1 é essa refutação. Mas a fenomenologia nasce essa preocupação também, essa preocupação epistemológica de dado o problema de que, dado a ciência e extirpar a metafísica da referência científica, você se refugiou em fazer uma espécie de psicologia, né? Tanto que o Wittgenstein tem uma proposição que fala exatamente sobre isso. Teoria do conhecimento é a filosofia da psicologia. Por que ele está falando isso? Porque, de fato, as obras anteriores a ele, principalmente pós-Kant, quando estão falando de teoria do conhecimento, estão falando de coisas internas do sujeito. Os neocantianos também, etc e tal. Aí a tentativa de superação desse problema vem, de uma certa maneira, dos fenomenologistas, pelo Husserl, e também vem da filosofia analítica por meio Do empirismo da... lógico. Oi? Do empirismo lógico.
de empirismo lógico. Só que o primeiro método foi esse, né? Do Frege e do Russell. Qual é o método? Você estuda a linguagem para que a linguagem te imponha uma metafísica. Esse é o método de estudo deles. Então, como é que o Frege chega à metafísica dele? Está criando um sistema formal, ele começa a ter problemas com aquele sistema formal, ele tem que criar uma metafísica, de uma certa maneira, que, como pode dizer, explique fenômenos linguísticos para eles fazerem sentido, e aí ele começa a tratar a partir disso. Pelo menos Eu assim que eu estava acredito, né? eu tava olhando a crítica que o Vicente Ferreira da Silva faz em relação à lógica tradicional do Aristóteles. Ele critica dizendo que havia ali pressupostos metafísicos, né? Aí eu fiquei, mas o que seriam esses, né, pressupostos metafísicos? Aí eu me lembrei, talvez, da verdade, não no sentido de Wittgenstein, talvez, mas eu também não sei nem explicar que verdade seria essa, mas um conceito genérico, talvez, de verdade, falsidade. Aí eu também pensei, sabe em quê? Naquela questão do ilemorfismo, né, da forma e matéria em Aristóteles, talvez fosse um caráter, talvez fosse um elemento, digamos, metafísico da lógica tradicional. E ele parece que ele se colocou na posição de querer destruir essas bases, né, destruir essas barreiras metafísicas, essas questões metafísicas. Aí eu achei interessante, porque um rapaz tinha comentado sobre isso no vídeo anterior, dizendo que naquele momento da leitura ali, pelo menos, o Vicente não havia explicitado quais seriam esses pressupostos metafísicos em relação aos quais ele estava guerreando. Aí eu não sei, por isso que eu fiz esse comentário no vídeo no YouTube. Eu fiz esse comentário tentando colocar ali como sendo a verdade, a falsidade, conceitos, né, de verdade, falsidade e matéria. Aí eu não sei se está certo, mas eu tive a sensação que sim, porque forma e matéria, de certa forma, é meio metafísico, né? Uma coisa meio assim. Supondo. Eu estou vendo aqui uma definição interessante no Google, que até a parte espiritual seria ilemórfica, a parte espiritual. Por exemplo, aqui está dizendo até mesmo a substância espiritual, a alma, possuiria aspectos. Quer dizer, nada mais metafísico do que isso, né? Assim, não só as coisas, os seres corpóreos, até mesmo os seres incorpóreos teriam esse caráter de forma e matéria. Aí eu não sei se está certo, se esses seriam os pressupostos metafísicos que O Vicente, ele já dá uma dica na própria passagem. Deixa eu pensar aqui. Tá compartilhando aí, ó. Aqui ele fala, com efeito, quem não percebe na forma lógica universal, sujeito e predicado, o reflexo de uma visão do mundo na qual a realidade se resolvia em substâncias e atributos. Então, é uma pergunta retórica, né? Que ele fez ali, uma pergunta retórica. exatamente, pergunta retórica. Isso aqui também você encontra num, num filósofo contemporâneo chamado Punter, né? Não contemporâneo, né? Mas, enfim. Não encontra isso, mas ele faz essa tese que eu falei para você, né? Tipo, falei para Alexandra dizendo que a linguagem às vezes impõe para a gente uma metafísica e às vezes a gente tem que reformar o ponto no caso. Às vezes a gente tem que reformar a linguagem para que a gente não caia tão facilmente nos pressupostos metafísicos. Isso, na verdade, é uma tese do Trelleborg, que ele fez uma tradução das categorias do Aristóteles, se não me engano,
E ele cria a tese que, na verdade, Aristóteles foi forçado a conjecturar a metafísica dele por meio de um estudo da língua grega. E aí o Trendelenburg ele coloca essa tese que as categorias do Aristóteles... Porque eu vou explicar tudo, né? Kant critica Aristóteles por falta de um fio condutor das categorias. O Kant ele tinha um fio condutor bem claro. O fio condutor do Kant era a lógica de Wolff. Praticamente, se você pegar lá as categorias de entendimento do Kant, são 12, né? São 4 modalidades divididas cada uma em três possibilidades. Aquilo ali espelha as estruturas do juízo tal como o Wolff definiu. Então você tem juízos problemáticos, juízos categóricos, juízos modais, e aí cada um deles tem 3 possibilidades. Os juízos categóricos, afirmação, negação e infinito, que é quando você enuncia sem afirmar e sem negar. Tipo quando o verbo está no infinitivo, né? Terminado Isso, com R, isso. soletrar, alguma Aí, coisa assim. exatamente. Aí o Trendelenburg responde que o Aristóteles tinha fio condutor para deduzir as categorias dele, que era a gramática grega. Então, de certo modo, o que o Trendelenburg coloca é que a língua grega forçou Aristóteles a criar aquela metafísica. Aí, por que eu estou tratando sobre isso? É que, na verdade, a divisão sujeito e predicado, o que ela vai fazer? Ela vai espelhar a estrutura do mundo, que é praticamente substâncias e atributos. E quando você descobre que uma determinada sentença é verdadeira dentro de uma metafísica das substâncias e atributos, você olha na substância, que é o aporte da realidade do mundo, e vê se ela tem aquele predicado, ou aquele atributo, melhor dizendo, que correspondente ao predicado. Então é por isso que essa lógica está sustentada em uma determinada metafísica. E tanto é assim que determinadas questões formais em Aristóteles é resolvida pela metafísica. Por exemplo, a questão da implicação existencial, a falácia existencial. Em Aristóteles não é válida a falácia existencial, mas ela não é válida não por uma questão formal dentro da lógica. É porque, na verdade, a lógica, tal como eu aprendi no Aristóteles, ela se aplica a substâncias segundas. Então, aquele juízo que a gente faz como todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, é inviável em Aristóteles. Porque, na verdade, para ser o caso de Aristóteles, você tem que ter, no lugar de Sócrates, uma substância segunda. Sócrates não é substância segunda, Sócrates é substância primeira. As regras de ligação, as regras de inferência que se aplicariam seriam uma regra lá de conversão, que seria a aplicação de uma característica de uma substância segunda para uma substância primeira. Mas aquelas características silogísticas, no Aristóteles, é entre substâncias segundas. Então não tem como você, a partir de uma sentença de substância segunda, concluir uma sentença de substância primeira. Em Aristóteles é vetado pela metafísica dele. Então, é válida a falácia existencial em Aristóteles? Não, porque ele resolve na metafísica e não no formalismo. Será que isso tem a ver com, por exemplo, a discussão acerca do conteúdo existencial de proposições do tipo todo unicórnio tem 4 patas, ou então todo unicórnio tem um chifre no meio da testa. Só que não dá para formalmente é aceitável, né? Assim, fazer um silogismo colocando como matéria qualquer coisa, tipo até porque isso. eu acho que o ponto é que não pode ser referente a um indivíduo, ao individual, tem que ser referente a uma substância segunda. No caso, todo unicórnio, por exemplo, você conhecia um unicórnio específico e chamou ele de Bambi. Sim. Aí a lógica não se aplica. É isso, né, Alan? Isso. A lógica não se aplicaria à proposição, por exemplo, sei lá, Bambi ou Bambi tem um chifre na testa.
Mas, a partir do momento que você usa um universal, você quantifica, entendeu? Todo ou algum. Mas aí eu estou pressupondo que existe pelo menos um integrante daquela classe ali, unicórnio, sabe? É E estranho, o né? Tipo, universal em si existe também, entendeu? E é por isso que você pode fazer lógica. entendi. O universal, o unicórnio em si existe, né? Ainda que seja no campo do imaginário, mas existe, né? Não que eu esteja afirmando a existência concreta, né, de unicórnio, mas uma existência dentro do imaginário, dentro da cultura, né? É, Uma- assim, minha questão a sua resposta seria o seguinte: o que é a falácia existencial? A partir desse que você colocou, né? Todo unicórnio tem um chifre no meio da testa, concluir que algum unicórnio tem um chifre na testa. Mas qual é a sim, questão do que eu falei? É que se você ainda falasse sobre isso, você não poderia concluir uma substância primária, Isso. uma ah, substância primeira. Porque você pode tratar como todo e algum, isso está da interpretação, como se fosse uma espécie de afirmação universal do predicado e uma afirmação parcial do predicado. Mas para você falar que existe em Aristóteles, o que você tem que falar é que é uma substância primeira. E que uma substância primeira é tal como a Alex falou. É um indivíduo concreto que você dá um nome. Ou seja, do fato de você falar que, como pode dizer, algum algum canguru de três pernas come alface, no Aristóteles isso não é necessariamente designa um indivíduo em Um particular. Você ainda indivíduo em está particular, exatamente. você tá falando somente sobre gêneros. E esses gêneros ah, podem ser vazios. Na verdade, seriam palavras vazias, né? Porque também não representaria a substância segunda, porque para Aristóteles, substância segunda você iria adquirir por abstração dos entes concretos. Mas Isso. vamos supor que você ainda estivesse falando sobre essas coisas. Essas coisas em si não pode implicar a existência de um indivíduo concreto, porque a lógica só se aplica a substâncias segundas. Esse é o ponto. mas aí considerando que premissas que tenham esse tipo de conteúdo, um silogismo perfeitamente montado, assim, né? Construído. Eu ainda assim eu posso considerar como sendo verdadeiro ou falso em relação a esses conteúdos esdrúxulos, sabe assim, conteúdos que falam sobre isso que a gente falou, unicórnio, ou então qualquer outra coisa estranha, assim, eu posso considerar como passíveis essas premissas de, é, de etiquetas do tipo verdadeiro ou falso, sabe? Porque se for assim, esse verdadeiro ou falso é metafísico, né? Assim, Ah, o que eu, o fato de eu poder falar que é V ou F para uma premissa com esse tipo de conteúdo, sabe? Não seria ainda que a existência de unicórnio não seja concreta, seja uma existência cultural, do imaginário infantil, será que isso deixa transparecer o caráter metafísico da lógica de Aristóteles, Não, sabe? tipo, isso que você está falando já tem uma resposta dos próprios escolásticos. Os escolásticos eles dividiam a lógica no seu aspecto material e no seu aspecto formal. Um Ah, raciocínio desse tipo que você está falando, é, entre gêneros que não tem nenhum indivíduo, existência concreta. nenhuma existência concreta, ela é formalmente verdadeira, mas materialmente falsa. Ou Ah, ou para usar perfeito, uma linguagem mais contemporânea, né? Ela é válida, mas suas premissas não são corretas, vou colocar assim. perfeito, entendi. Então, dentro E da tornaria ainda validade. mais fácil de ser válido, né? Oi? O que tornaria ainda mais fácil de ser válido, né? Se as Isso, premissas são falsas, já é automaticamente válido. isso. Então, nada disso implica na questão da invalidade. Assim, não é porque, né, é falso o conteúdo, a matéria, não é isso que vai implicar invalidade, né, do raciocínio.
Isso. Na verdade, a lógica formal nasce nesse estudo, né? Exatamente. O estudo da validade formal. Estudo da validade formal, esse é o ponto. Aí Agora, qual é a não parece questão? que na Eu hora vou. que opera o giro linguístico, não parece que existe um deslocamento até da atenção dos filósofos, dos lógicos? Eles mudam a atenção deles, que antes estava voltada para a lógica formal, e dá uma sensação que o foco passa a ser um pouco a lógica material, assim, no sentido de querer saber se verdadeiramente é verdade, digamos assim, sendo redundante. Por exemplo, com essa questão do critério da verificabilidade, saber se é verdadeiro mesmo, saber se faz sentido falar em unicórnio, sabe? Se a linguagem está correta em dizer isso, se sim ou não, porque assim, estaria equivocada a linguagem se não existissem unicórnios no mundo real. Então, parece que dá uma sensação de que o foco também saiu da lógica formal e foi material, sabe? Não que tenha algum autor que diga isso, talvez tenha, eu não sei. Mas eu tive essa sensação, olhando para essa divisão clássica, lógica formal de um lado, material do outro. Parece que na hora que houve o giro linguístico, também Oi. essa mudança. O que eu. Espera um instantinho, galera, rapidinho. Tranquilo. Pode continuar, viu? Sim, você vai para esperar um pouquinho. Enfim. O que eu iria responder para você é o seguinte. No caso, esse tipo de problema surge dessa maneira, primeiro por conta do sentido vulgar, né, de alguns. Então, apesar de você ter a metafísica aristotélica que não está tratando disso, na linguagem vulgar, ela não é necessariamente, como pode dizer, assumindo a metafísica aristotélica. Estou dizendo que o Aristóteles resolve o problema de implicação existencial a partir da metafísica dele. Eu vou explicar melhor isso depois. A questão é, pelo menos nessa virada linguística que você colocou, eles se utilizam uma equivalência do existencial em termos de implicação. Só para ver, né, se eles estavam com água ou não, entendeu? Aí não vi ninguém. Não do existencial, desculpa, do todo, em termos de implicação. E isso cria um certo isomorfismo, uma negação que você tem que mudar a validade do quantificador e mudar o operador. Então, Sim. formalmente falando, no sentido das próprias regras formais, você tem que interpretar o algum como tivesse implicação existencial. Você não pode... deixa eu melhorar o que eu estou dizendo, porque está meio abstrato. É como se o Aristóteles, como estivesse falando em silogística, ele estivesse pensando em duas esferas que estão se acoplando e se desacoplando. Se acoplando e se desacoplando. Essas ideias... Matéria e forma, né? Matéria e forma... Não. Ainda não. Isso aqui seria a forma. Então, no raciocínio que você estava vendo, se duas esferas estão tendo interseção, se coincidem ou se são disjuntas. Por isso que o diagrama de Venn vai se aplicar muito bem a você explicar alguns silogismos, principalmente silogismos canônicos. Beleza? O pensamento do Aristóteles nessas esferas que como pode dizer, se interceptam, coincidem ou são disjuntas. Você imagina isso. Essas esferas, elas podem ter pontos ou podem ser vazias. Por quê? Porque elas são simplesmente substâncias segundas, não são indivíduos concretos. O Aristóteles, os indivíduos concretos, substâncias primeiras, são os pontos. E esses pontos estão dentro da substância segunda, mas são pontos. Então você consegue fazer raciocínios mesmo com essas esferas sendo vazias. Sim.
O próprio, o próprio Vicente vai falar isso depois. Vou pegar no trecho que ele fala isso aqui. Não exatamente com esses detalhes que eu tô dizendo. Mas, por exemplo, aqui, ó. É no capítulo 1 que ele vai falar. Quando ele estiver já dando uma explicação disso. Não disso, não é de outra coisa. Mas é porque você falou sobre isso. Aqui, ó. Com efeito, supondo que a classe homem não é vazia, podemos escrever: todos os homens são sábios, segue-se que alguns homens são sábios. No caso do Aristóteles, você pode supor que a classe homem é vazia, porque não necessariamente falar alguns homens denotam que existe um homem. O que você fala quando fala alguns homens é que você fala que essa substância secundária parcialmente tem esse atributo. Não necessariamente que tem um indivíduo que pode ser chamado de homem que é sábio. Aí por isso que eu estou falando sobre pensar a interseção ou não de círculos. Quando você fala algum, é como se o círculo que você está analisando fosse levemente cortado. Ou seja, ele não é todo, mas com certeza é algum. Mas como é um círculo vazio, não tem nenhum indivíduo lá, mas ainda assim você conseguiu cortar parte dele. Ah, entendi. Entendeu? No caso do Aristóteles, você percebe isso é, claramente no da interpretação. É porque os predicados podem ser afirmados universalmente e afirmados parcialmente de outras coisas. O Aristóteles tem essa nomenclatura meio estranha. E você pode defender que Aristóteles tem três tipos de juízo: o juízo universal, o juízo particular e o juízo. Não juízo, né? Afirmações. Afirmações universal, particular e singular. A afirmação singular não é identificada com a particular, porque na particular você não sabe a extensão da classe. Esse é o ponto. A classe pode ser vazia até. Pode ser vazia, pode ser todo, pode ter um, mas quando você usa o parcial, você desconhece a extensão dessa classe. Entendi. E aí você tem o do indivíduo concreto, né, que é o juízo singular, que é Sócrates e metaleiro. Você tem um juízo universal, né, que todos os homens são metaleiros, e você tem um juízo particular, que não coincide com o singular. Não são coincidentes. Você pode Sim, ter. Eu tô falando de Aristóteles, não tô falando que isso é válido, entendeu? Mas o Aristóteles resolve com a metafísica dele. Então, entendi. como vai acontecer os raciocínios da logística? Inclusão ou não inclusão, vamos dizer, de gêneros. É isso, no final das contas, é isso que é a lógica silogística. Inclusão ou não inclusão de gêneros. Você saber que gênero está dentro do outro, que gênero coincide com o outro, dado uma característica de um gênero, qual parte do outro gênero vai ter aquela característica, aí você chega para o Aristóteles. Sim, Aristóteles, aí daí eu posso concluir a, a existência concreta do indivíduo? Provavelmente Aristóteles responderia, não, porque você extrai o gênero do indivíduo, não o contrário. Você não extrai o indivíduo do gênero. Você pega o Galera, indivíduo... desculpa interromper, eu acho que eu vou ter que sair aqui para resolver a questão da água. O rapaz veio me falar aqui que conseguiu enfim, um lugar para a gente pegar a água, só que eu preciso resolver algumas coisas aqui para pegar um balde. Não, Aí eu vou ter que belezinha. sair agora, beleza? Tranquilo. Beleza. Aí agora Valeu, até a eu... próxima encontro. Como é, Até... Alan? Não, aí agora que você vai sair, a gente volta um pouco pro texto, porque a gente ficou Pronto. debatendo, na verdade, sobre a questão de tractados, né? Nessa boa Pronto. parte. Então eu vou lá, viu? Valeu, galera. Beleza, até Valeu. mais. Mas assim, isso não quer dizer que não é um erro formal. Não, não é. A questão é que para Aristóteles resolve esse erro não na lógica, mas sim com a metafísica. Vai restringir essa logística a tratar, vou colocar nesse sistema que talvez seja mais entendível, somente nos gêneros. Então, a logística nunca vai tratar do indivíduo particular.
E essas relações de inclusões de um gênero em outro e das transferências de predicado de um gênero para o outro vai ser exatamente isso que essa logística vai garantir. Então, não vai acontecer a implicação existencial, porque nos raciocínios aristotélicos, falar alguns homens são sábios não é falar que, como pode dizer, Algum em específico, né? um específico. Tipo naquele Sócrates Sócrates é mortal seria um juízo singular, né? Isso. Seria o termo, porque o termo ali é singular, é Sócrates, né? Não é algum, é ele em específico, né? Assim. Só que a sua pergunta ainda se mantém válida. Por quê? Porque deve ter esse é a questão. Eu sei que o que eu sei que a questão do Aristóteles não acontece pela assistencial, porque ele impede ela na metafísica dele. Então, ele impede a falácia existencial por meio de limitações metafísicas, não por meio de limitações lógicas. Mas, de fato, uma coisa a se pesquisar, e isso é super válido, é por que apesar dessa limitação metafísica, as pessoas não adotaram isso e, de certa maneira, a implicação existencial passou a ser um problema. Sim. Aí a É questão engraçado que o Vicente, nesse pedaço onde você botou aqui no texto, aqui na tela, ele, ele para chegar naquele juízo de probabilidade, para mostrar, para quando ele fala assim, quando ele diz assim, choveu ontem à tarde. Então, se eu olhar, ontem à tarde, quer dizer, não, melhor dizendo, choveu ontem à noite. Então, se eu dormir de ontem para hoje, acordei, olhei pela janela e vi que o chão está molhado, eu não posso ter diretamente acesso a essa informação, porque assim, eu estava dormindo, né? Então, eu estou afirmando que ontem à noite choveu, mas eu acordei pela manhã. Então, eu abri a janela, olhei, o chão está molhado, choveu. Só que ele vai e vai pegando, vai criando proposições a partir dessa proposição que eu quero verificar, e essas outras proposições elas são diretamente verificáveis, atestáveis. Então ele vai chegando às verdades pelas beiradas, assim, sabe? É interessante porque ele vai fazendo, ele vai, bem, se choveu no meu quintal ontem à noite, então é porque o quintal do meu vizinho também deve ter molhado, né? Não vai chover só na minha casa, vai chover na casa do vizinho, etc. Então ele vai meio que comendo pelas beiradas, ele vai chegando às verdades, até que no fim das contas ele chega a concluir que aquela proposição que ele queria descobrir se era verdadeira, ao final é verdadeira, mas por meio de um juízo de probabilidade, e não um juízo de demonstração, de certeza. Eu achei interessante como que ele coloca isso, assim, e ele já coloca isso dentro do quadro de considerações do giro linguístico, pelo que parece. Ele já vai se colocando, porque depois ele chega a falar, a falar do Círculo de Viena, né? Ou seja, tem a ver com Wittgenstein, né? Ah, então, isso aqui que ele está expondo já é uma tese do Círculo de Viena. Essa Ah, tese. Aqui entra uma. isso, Vamos. é esse pedaço mesmo, é esse pedacinho mesmo. Mas É, vamos primeiro começar do começo, né? Que a gente está aqui no capítulo 1, né? Que é o choveu capítulo 1. ontem. Aí eu fiquei, nossa, que interessante. Como que você vai saber se choveu ontem? É, porque você estava dormindo, né? Tipo, você não vai ter acesso direto, né? À Isso. verdade da proposição. Então, nesse capítulo 1, eu só vou falar um pouco sobre o capítulo como todo até chegar naquela parte, né? Nesse capítulo, ele vai falar a lógica como base da filosofia. O que ele está falando com isso? Ele vai expor uma filosofia em particular, que é o Círculo de Viena, como você falou, né? Também conhecido por alguns como positivismo lógico e por outros por empirismo lógico, que vai ser praticamente o alicerce do que ele vai expor aqui. Isso aqui é um resumo de algumas teses do Círculo de Viena.
E aqui, por exemplo, deixa eu ver se dá para ver. Ah, não. Que aqui ele vai colocar a problemática, estou olhando aqui a observação para lembrar. Ele vai olhar, vai dizer a problemática que outras ciências já se pretenderam ser esse fundamento substancial das divagações filosóficas. Aí dá o exemplo do evolucionismo e o psicologismo de Bergson. Então, você pega, por exemplo, a ciência como a evolução de Darwin e começa a tentar criar uma teoria que explica tudo, teoricamente, por meio dos princípios que você acredita que são os princípios fundamentais do evolucionismo de Einstein, ou de Einstein não, de Darwin, desculpa, que é a seleção do mais, como pode dizer, mais adaptado, a seleção do mais forte, depende da variação. E aí você explica, por exemplo, que a matemática ela existe porque nós, como a matemática, nos adaptamos melhor a um ambiente que propiciou a gente sobreviver mais. Então, pessoas que faziam matemática, ou seja, que contavam os recursos que tinha guardado e etc., sobreviviam mais do que pessoas que não faziam isso. E aí começa a explicar tudo que existe por meio disso. É por isso que Entendi. por isso que ele está falando sobre isso aqui. Eu estou falando assim rápido para a gente chegar lá, logo naquele ponto. Só que aqui, como ele falou, é a lógica como base da filosofia. Então, em que medida a lógica não seria mais uma dessa tentativa meio estranha e exótica e não muito funcional de explicar toda a realidade por meio de uma ciência? Seria um logicismo, né? Um logicismo. Exatamente, um logicismo exacerbado, né? Aham. E aí ele vai falar que a lógica é sui generis, ou seja, a lógica em posição em relação às outras ciências, ela possui uma posição que é inigualável. Ela tem uma posição especial entre elas, pois ela não é um esforço erigido não é um sistema erigido, desculpa, num esforço particular, mas sim um trabalho coletivo e não tem a pretensão de resolver tudo. Então a diferença entre essas perspectivas do psicologismo de Bergson e do evolucionismo filosófico é justamente porque a lógica ela é um sistema criado coletivamente, então você vai ver vários pesquisadores que estão montando essa lógica, e ela não é uma teoria sobre tudo. Essa crítica, como pode dizer, crítica ao psicologismo de Bergson, ele não vai expor, mas eu acho que ele está extraindo do Russell. Que o Russell, no Misticismo e Lógica, um artigo que ele publica em 1914, ele faz uma crítica ao Bergson. Eu acho que talvez esteja pensando nisso. Eu nunca li Bergson, não. E nunca li nenhum autor do evolucionismo filosófico. Eu sei o que esses caras criticam acerca dele. E aí, como ele disse antes, né, que a lógica é uma ciência viva e progressiva. E ela, por si mesma, é um ABC da pesquisa filosófica. Então, essa ideia de ABC da pesquisa filosófica é que é a partir das considerações de lógica, né, que você vai escrever os seus problemas filosóficos. Ela vai ser esse tipo de linguagem na qual você vai começar a escrever os problemas. E teve hoje, acho que eu estava dando uma lida, uma estudada, aí eu estava pensando nessa relação entre a lógica e a filosofia, porque todo mundo fala que a filosofia, né, é a mãe de todas as ciências e tal. Então seria também da lógica, né? Quer dizer, a lógica começou como parte da filosofia e depois foi ganhando autonomia, né? Isso, Independência. isso. Aí sabe o que eu achei engraçado? Sabe aquela parte da filosofia que a gente estuda a simples apreensão, né? A simples apreensão, o juízo
e o raciocínio como sendo as três operações do intelecto, da mente. Aí eu fiquei pensando, mas isso é um estudo da filosofia. Mas se for parar para ver, também é uma parte da lógica, porque quando a lógica começa, né, com Aristóteles, quando ele sistematizou ela lá no órgão, basicamente parece que ali dá para ver o cordão umbilical entre a lógica e a filosofia, que une a filosofia, a lógica e a filosofia, porque é um estudo que começa na filosofia, é o berço da lógica, e depois ela vai ganhando autonomia aos poucos, né? Até que ela se torne independente, autônoma. Mas esse pedaço onde se fala das operações da mente, esse menino, o Vicente Ferreira da Silva, ele fala em instrumentos da mente, né? Ou então ele fala em primeiros instrumentos da mente. Ele fala em termos e proposições. Aí eu pensei, mas parece que esse é o berço da lógica mesmo, sabe? Parece que ali da filosofia a lógica nasceu, né? E depois ela foi se tornando independente. É, esse é o que geralmente se chamam de psicologismo em lógica. Ah, Isso. É justamente essa parte, entender a lógica como, de alguma maneira, um fato mental. Ou, pelo menos, como pode dizer, construções mentais. E isso é verdade que você falou sobre esses elementos de aprender, de juízo. Isso são, de uma certa maneira, depois, né, uma certa tradição, vai falar que isso aí são resquícios de investigações psicológicas na lógica. E é por isso que quando você estuda lógica hoje em dia, você não estuda mais teoria do juízo, você não estuda mais formas de apreensão ou formas de relação de ideias. Porque, de uma certa maneira, depois dessas investigações de crítica ao psicologismo, foi feito um divórcio entre lógica e psicologia. Não ah, que uma abordagem psicológica da lógica não tenha obtido frutos, mas é que ela não faz distinção entre o que é lógico e o que é psicológico. Ou entendi, trata que aquilo que é lógico só dá seus frutos porque está fundado na psicologia. entendi. Aí entra essa crítica. Por exemplo, se você continuar no grupo mais tempo, a gente vai ler um filósofo chamado Frege, que ele pega essa tradição da lógica alemã, que trata a lógica como tratando praticamente de juízo e conceito, e ele incorpora esse vocabulário. O Frege ele faz uma lógica de juízos mesmo. Só que aí o que o Frege faz? E isso na Cartografia, que foi uma obra que a gente leu ano passado, no projeto anterior. Ele vai emagrecer o juízo. Como assim? As lógicas de juízo antigamente ficavam fazendo classificações entre juízos. E aí você tinha juízo afirmativo, juízo negativo, juízo infinito, como eu estava falando lá, juízos problemáticos, juízos disjuntivos, juízos hipotéticos, juízos categóricos, juízos apodíticos, e etc. O que o Frege faz? O Frege fala bem assim, não, o juízo é um ato único e todas essas classificações que vocês estão fazendo são classificações de conteúdo. Então, o juízo sempre como pode dizer, você falar que é um fato, ou falar que é verdade, vou colocar nesses termos, tal coisa. Aí, nessa tal coisa, ela pode ter um conteúdo negativo, ela pode ter um conteúdo disjuntivo, ela pode ter um conteúdo hipotético. Então, o Frege faz uma lógica de juízo, mas já escapa um pouco do psicologismo, que a psicologia só vai entrar na hora de dar sentimento ao conteúdo, Entendi. que é o que o Frege chama de acessão, né? Que é você como agente, estudante de lógica ou agente conhecedor, que vai pegar um conjunto de afirmações e vai reconhecer por completo aquele conjunto de afirmações como sendo o caso. Então, eu, Alan,
reconheço que 2 mais 2 é igual a 4. Qual foi o juízo? O juízo foi no começo. E eu Entendi. ajuizei acerca desse conteúdo por completo. E aí já começa a emagrecer a psicologia da lógica, né? Porque tudo que era característica de juízo, ou seja, características de atos mentais sobre conteúdos, agora passa a ser somente um tipo de ato mental, que é o ato mental de ajuizamento, só que aí os conteúdos eles vão ser de formas diferentes. Então, eles vão ter conteúdo negativo, conteúdo universal, conteúdo particular. Singular também? Singular? No Frege não vai ter singular. No Frege não vai ter singular. Não, não do Frege que eu tô falando da consografia. Porque a lógica do Frege é a lógica de generalidades. Mas acho que posteriormente no segundo sistema vai ter juízo singular também. Juízo singular não. Conteúdo singular. Mas esse interessante. Aí já vai extirpando um pouco a psicologia. Um pouco não, bastante, né? Já tirou todas as classificações psicológicas de juízo e colocou no conteúdo. E aí esse que eu É acho que que é o interessante. essa Onde, parte, essa parte do ideia a termo. é, acho que o papo caiu rapidamente. Realmente o Rafael caiu. Tem que encerrar aqui.